O mundo do ciclismo esconde um segredo obscuro. Um segredo que separa os verdadeiros atletas daqueles que apenas fingem entender de performance. Enquanto você está aí, suando nas suas subidas medíocres e se contentando com resultados medianos, existe um universo inteiro de conhecimento que os gurus do esporte não querem que você descubra. Eritropoetina, EPO. A substância que transformou o ciclismo mundial nas últimas décadas e que continua sendo um dos temas mais controversos e mal compreendidos entre atletas amadores, e não é por acaso que poucos falam abertamente sobre isso. A ignorância geral serve perfeitamente aos interesses de quem quer manter você desinformado. Pense comigo, por que absolutamente todos os escândalos de doping no ciclismo profissional envolvem EPO? Por que esta substância específica se tornou tão fundamental neste esporte? A resposta é simples e devastadora. Porque funciona. Funciona tão bem que mudou completamente o cenário competitivo global. Mas este vídeo não é sobre te ensinar a dopar. Longe disso. Este vídeo é sobre conhecimento, sobre entender a fundo como seu corpo funciona, o que acontece nos bastidores da elite do ciclismo e como a ciência da performance evoluiu para o ponto onde estamos hoje. Porque atletas inteligentes buscam informação, não atalhos. O seu corpo produz eritropoetina naturalmente. Sim, você está gerando EPO neste exato momento. Este hormônio é responsável pela produção de hemácias, aquelas células vermelhas que transportam oxigênio dos seus pulmões para cada fibra muscular desesperada por energia durante seu esforço máximo. E adivinhe só, quem tem mais capacidade de transportar oxigênio tem mais capacidade de gerar potência sustentada. É simples assim. Enquanto você está ocupado comprando rodas de carbono caríssimas para ganhar 30 segundos em uma subida, atletas profissionais sabem que o verdadeiro limitador de performance está correndo dentro das suas veias. A capacidade do seu sangue de alimentar seus músculos com oxigênio é o santo graal da performance em esportes de endurance. E aqui vem a parte que poucos têm coragem de discutir abertamente. Existem maneiras legais, éticas e seguras de otimizar sua produção natural de eritropoetina. Treinamento em altitude, câmaras hipóxicas, protocolos de sono específicos, estratégias nutricionais avançadas. Um universo inteiro de possibilidades que podem levar sua performance a níveis que você jamais imaginou possíveis. Mas quem está falando sobre isso? Quase ninguém. É mais fácil vender a ilusão do equipamento mágico ou da dieta milagrosa do que educar verdadeiramente sobre como o corpo humano responde ao estímulo em nível celular e hormonal. Já parou para pensar por que atletas profissionais passam meses treinando em locais como Colômbia, Espanha e Estados Unidos? Por que montanhas específicas são escolhidas como campos de treinamento? A altitude não é apenas um detalhe. É o núcleo de uma estratégia científica para estimular naturalmente a produção de EPO sem cruzar linhas éticas ou legais. E enquanto você se preocupa com watts por quilo, frequência cardíaca e zonas de treinamento, tudo válido, claro, existe uma camada mais profunda de conhecimento que pode ser o diferencial entre você e aquele ciclista que sempre te deixa para trás nas subidas, mesmo tendo aparentemente o mesmo nível de dedicação que você. O conhecimento sobre como seu corpo reage ao estresse, como adapta seus sistemas e como otimiza sua fisiologia para entregar mais performance não deveria ser privilégio de poucos. Não deveria ser um segredo guardado nos bastidores do ciclismo profissional. Os riscos da EPO sintética são reais e devastadores. Atletas morreram por não entenderem completamente o que estavam fazendo com seus corpos. Carreiras foram destruídas, reputações arruinadas para sempre. E é exatamente por isso que informação é tão importante. Conhecimento salva vidas, melhora a performance e permite decisões conscientes. Você não precisa seguir o caminho obscuro dos atalhos químicos para melhorar sua performance, mas precisa entender o que acontece no seu corpo quando pedala aquela subida extenuante, quando seus músculos imploram por mais oxigênio, quando seus limites são testados a cada pedalada. A ciência por trás da eritropoetina é fascinante e reveladora. Entender como seu corpo funciona é o primeiro passo para descobrir seu verdadeiro potencial como ciclista. E se você chegou até aqui neste vídeo, parabéns! Você faz parte de uma minoria que busca conhecimento profundo,
não apenas dicas superficiais. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente como atletas de elite otimizam sua capacidade natural de transportar oxigênio, os protocolos científicos validados que você pode implementar hoje mesmo e como identificar os sinais que seu corpo dá quando está no limite da sua capacidade atual. Mas antes, quero saber nos comentários. Você já tinha ouvido falar sobre o papel da eritropoetina no desempenho esportivo? Já se perguntou por que este tema é tão controlado e pouco discutido abertamente? Deixe sua opinião enquanto avançamos para a parte mais reveladora deste conteúdo. E se este tipo de informação que vai além do óbvio é valiosa para você, esmague aquele botão de inscrição e ative o sininho agora. O conhecimento que vai revolucionar sua performance no ciclismo está a apenas um clique de distância. Porque aqui neste canal, não temos medo de falar a verdade que outros escondem de você. A eritropoetina não é apenas uma substância proibida pela WADA. É um mecanismo natural do seu corpo que está esperando para ser otimizado. É hora de entender o que realmente faz a diferença entre performance mediana e excelência. O conhecimento está aqui. A escolha de usá-lo é sua. Vamos falar sobre o treinamento em altitude. Essa estratégia milenar que as equipes profissionais adotam religiosamente. Quando você expõe seu corpo a ambientes com menor pressão parcial de oxigênio, como em altitudes acima de 2.000 metros, seus rins detectam imediatamente essa hipóxia relativa. É como um alarme silencioso que dispara. Precisamos de mais oxigênio. E qual é a resposta natural? Uma cascata hormonal que culmina na liberação da sua própria EPO endógena. O fascinante é que este estímulo não é instantâneo. Você precisa de pelo menos 12 a 14 dias em altitude para começar a ver mudanças significativas no seu hematócrito, a porcentagem de células vermelhas no seu sangue. E o pico? Acontece geralmente entre 4 e 6 semanas. É por isso que você vê equipes do World Tour fazendo campos de treinamento de exatamente esta duração em locais como Tenerife, Sierra Nevada ou Colômbia. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. O verdadeiro benefício não vem enquanto você está na altitude. Vem quando você desce. Este é o chamado efeito Live High, Train Low, viva alto, treine baixo. Nos primeiros 7 a 21 dias após retornar ao nível do mar, seu corpo mantém o número elevado de hemácias, mas agora em um ambiente rico em oxigênio. O resultado? Um aumento de 3 a 8% na sua potência sustentável. Parece pouco? É exatamente a diferença entre um vencedor de Tour de France e um gregário. E aqui está o que os vendedores de milagres não querem que você saiba. Existem alternativas para quem não pode passar semanas nas montanhas. Sistemas de hipóxia intermitente, tendas de altitude e protocolos específicos de respiração podem simular alguns desses efeitos. Não são tão eficazes quanto a exposição real, mas podem proporcionar estímulos significativos quando implementados corretamente. A nutrição também desempenha um papel crucial nessa equação. Seu corpo precisa de ferro, vitamina B12, ácido fólico e cobre para fabricar hemoglobina funcional. Sem esses micronutrientes, mesmo com níveis elevados de EPO, você não conseguirá construir novas células vermelhas. É como ter a planta de uma casa sem os materiais para construí-la. Muitos ciclistas amadores sofrem de deficiências subclínicas desses nutrientes sem nem perceber. Um simples exame de ferritina, que mede suas reservas de ferro, pode revelar se você está limitando seu próprio potencial. Níveis abaixo de 50 glasnoa/ml, mesmo dentro da normalidade clínica, são subótimos para atletas de endurance. Agora, vamos falar sobre os protocolos de treinamento que maximizam sua produção natural de EPO. Sessões de alta intensidade acima do seu VO2 max, especialmente em ambientes quentes, criam um estresse metabólico que simula condições hipóxicas nos músculos. Seus rins detectam esse sinal e respondem aumentando a produção de EPO nas 24 a 48 horas seguintes. É por isso que você vê ciclistas profissionais alternando blocos brutais de treinamento com períodos estratégicos de recuperação. Não é apenas para evitar o overtraining, é para permitir que essas adaptações hormonais aconteçam.
O estímulo vem durante o treino intenso. A adaptação acontece durante a recuperação. E aqui está o dado que poucos comentam. Seu sistema hematológico tem um ciclo natural. Suas hemácias vivem aproximadamente 120 dias. Isso significa que seu corpo está constantemente destruindo e recriando células sanguíneas. Atletas inteligentes sincronizam seus períodos de pico de forma com esse ciclo natural. A hidratação também afeta diretamente seu hematócrito. Uma desidratação de apenas 2% pode artificialmente elevar sua concentração de hemácias sem realmente aumentar sua capacidade de transporte de oxigênio. É um dos fatores que torna a interpretação de valores hematológicos tão complexa no contexto esportivo. Os protocolos de recuperação modernos vão muito além de simplesmente descansar. Técnicas de contraste térmico, alternando imersão em água fria e quente, demonstraram estimular a eritropoiese natural. O mesmo vale para certos padrões de compressão pneumática intermitente, que estimulam a circulação na medula óssea. E quanto ao sono? O fator mais subestimado na performance de resistência. Durante o sono profundo, especialmente entre 1h e 3h da manhã, ocorre o pico natural da sua produção de eritropoetina. Comprometer essa fase do sono é literalmente sabotar sua fábrica natural de performance. As câmaras hipobáricas representam o auge da tecnologia nessa área. Equipamentos que custam centenas de milhares de euros, usados por seleções nacionais e equipes do World Tour. Eles permitem simular precisamente condições de altitude específicas, criando o estímulo perfeito para a otimização hematológica, sem os inconvenientes logísticos de se mudar para as montanhas. E o que dizer dos novos protocolos de respiração? Técnicas como a hipóxia intermitente voluntária e o treinamento respiratório restritivo estão ganhando força no cenário científico. Estudos preliminares sugerem que podem desencadear adaptações similares às observadas em altitude, embora em escala menor. Você não precisa de substâncias proibidas para otimizar sua fisiologia. Precisa de conhecimento, paciência e uma abordagem sistemática. Os mesmos princípios que levaram campeões ao pódio estão disponíveis para você, sem cruzar linhas éticas, sem arriscar sua saúde, sem comprometer sua integridade. A verdadeira questão que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Continuará perseguindo ganhos marginais em equipamentos caros ou começará a entender e otimizar a máquina mais sofisticada que existe? Seu próprio corpo? Se este conteúdo abriu seus olhos para possibilidades que você nem imaginava, compartilhe. Com aquele amigo que está estagnado há meses, buscando respostas nos lugares errados. A verdadeira evolução no ciclismo não vem de rodas de carbono mais leves ou quadros mais aerodinâmicos, vem de entender e otimizar sua própria fisiologia. O conhecimento que você adquiriu hoje é apenas a ponta do iceberg. Nas próximas semanas, vamos aprofundar cada um desses tópicos, trazendo protocolos específicos, estudos científicos e estratégias práticas que você pode implementar imediatamente. A jornada para o seu melhor desempenho está apenas começando.